Ai, acho que ninguém pode perceber, sabe? Ai, meu Deus, é muito lindo, muito lindo. Esse momento que nós estamos passando, ele é muito lindo. Principalmente assim, sabe? Agora no final, que já faz anos que tá vendo se revelando o encontro das chamas gêmeas. Não é de agora. E, de repente, começou a fazer sentido, sabe? É, relacionamentos passados, o, de repente começar a perceber a forma que eram os relacionamentos no passado. É, aí eu comecei a escutar. Aí tá lá, tarô, o encontro com o teu rei, a rainha, com o encontro com o rei, sabe? Tinha um que eu chegou ao ponto passado, vou acreditar em horóscopo, não, esse negócio de horóscopo não tá demorando muito, esse negócio de chama gêmea. Que é isso? Eu sei que é. Aí, de repente, eu comecei, chama gêmeos, então deve ter alguma coisa em relação ao amor puro e verdadeiro, né? Ai, nó, incrível, incrível. E tá acontecendo. Ai, é muito puro. É muito puro, é muito puro, muito puro, muito puro, muito verdadeiro. É um sentimento de plenitude. E entendendo isso em, em corpos físicos. É... Ai, gente. Aí depois ficou atrás de mim, aceita Jesus, aceita Jesus. Cadê da caixinha? Vou para suas casinhas, fica lá bonitinho, dormir, sabe? Tranquilo. Tá tudo em paz. É, é, é inexplicável o sentimento de perceber de dentro de um sagrado feminino em emanação de luz, que é a sua conta proposta, né, de polaridade e de dualidade. Ai, mesmo estando perto, poder sentir, sabe? Ver, ver. Até isso é legal, sabe? Poder ver que houve realmente o meu encontro com a minha chama gêmea, sabe? Então, engraçado. Tudo fora do contexto que eu acreditava ser chama gêmea, meu Deus. Ai, mas com o tempo eu fui assim, poxa, mas é, foi magnífico, né? Tá ali do lado dele e poder ficar olhando para ele e dizer, poxa, isso é verdade? Você tá aqui? Ai,
mesmo assim se fez uma energia de felicidade, sabe? Obrigada. Não, eu achei incrível, sabe? Mas também achei incrível também. É, quando eu vi lá assim, paizão, eu, nossa, que legal, sabe? É, poxa, quando eu te perguntei, eu sou, eu não, então, que seja, que seja, que seja marido, no contínuo e longo e eterno paizão, entendeu? É, e eu amo isso tudo, sabe? É, porque mesmo sendo de uma forma, parece que eu senti no início, sabe? Engraçado, quando aconteceu desse lance de eu, sabe, escutar vozes, essas coisas todas, né? Vi louca, né? Quase, minha família quase me internou no hospício. É, eu via flechas de luz, de lance de moto, queriam me matar, que vinha atrás de mim. E, de repente, uma enorme fonte de luz aparecia, e, sabe? O que se destacava era o cara da moto. Meu Deus! Gente, ué, já que todo mundo vai escutar, então vou falar coletâneo. Então vou falar assim, você tá entendendo? Mas tem que ser para todo mundo, porque vai ser aberto. Então sabemos de nós e sabemos de todo mundo. Não é mais ou menos isso? É desse jeito, ué. Ah, corrigindo lembrando aqui, corrigindo no vídeo antigo, Em Nome da Rosa é o filme lá de um mosteiro, um mosteiro franciscano, que uma menina, tá? Ela se entregava para eles por comida, para alimentar a família dela. É, e os padrezinhos adoravam, né? Enquanto isso, eles, em vez deles distribuírem, né, aqueles que eles estavam vendo que estavam morrendo de fome, de doenças, eles jogavam para os porcos. É meio complicado, né? É. São Francisco é o franciscano, né? São os franciscanos que de São Francisco de Assis. É esses, né? Giovanni de Pietro, porque a ligação nome com ser humano, ela não muda. Aquela essência daquele homem que percebeu. Podemos colocar ele como o primeiro vegano? Eu já pensei nisso. Podíamos colocar o santo protetor dos animais no meio vegano? Eu acho que é possível. Vamos, franciscaninhos, mudar de opinião.
Eles alimentavam os porquinhos para poder matá-los, tá? As galinhazinhas, sabe? Colocar lá assadinhas em cima da mesa. Os antigos. Quem se habilita a ser os novos franciscanos? É óbvio, né, gente? Porque é intuição, né? Intuição. Mas nesse mesmo momento, vem em juntos Clara. Ela se apaixonou por ele ainda criança, tá? E eu só sei que ele era bem mais velho que ela, né? E ela sempre idealizou ele, sabe? É, a conexão, né? A conexão. É, naquela época ainda não tinha nem, sabe, nem ideia de como o que seria essa sintonia, tá? De, de perfeição, né? De pontos de luz dentro do universo. Então, assim, nossa, e hoje a gente poder perceber que é, no passado, se observarmos bem, sempre que houve um ponto de evolução na humanidade, ele constitui de encontros que já vieram assim de almas gêmeas, almas afins, é, ou tem até aquela assim, como é que é, gente? É o chinelo do meu pé, o negócio desse jeito, sabe? Então, assim, até isso tem, né? Formando aí uma duplinha que, sabe, carrega, né? De repente está carregando aí é, é, muitos conceitos, né? Tentando eliminar muitos pontos que impedem, está impedindo a todos que estão aqui nesse momento aqui, ó, de se unirem em sagrado, entenderam? É, somos mesmo servos de Deus, somos mesmo a servir a, a nossa existência física aqui nesse momento. Somos. Somos mesmo. É, gente, é, você percebeu o seu corpo humano, sabe? Da forma que ele é, com todos os tecidos, todo perfeito. Podemos nos sentir assim, nos vermos. Não vamos fazer esse negócio, não, que é bem esquisito. Ele está dentro da ciência, eu sei que direto esse pensamento vinha na minha cabeça, mas de toda forma temos que nos reconhecermos da forma que fomos criados. Não porque vamos despelar todos e coisa, não. Nós temos foto disso, tal, vai lá ver a foto, músculo, tal, intestino, órgãos, sabe? Femininos e masculinos, sabe? Então, assim, é, essa é a nossa composição corporal. Aí com tudo, com a forma de formar novas sementes, com a forma da recepção de novo, do berçário de estrelas, sabe? É, poder assim, nossa, nós somos perfeitos, gente. E assim, sabe?
tudo para que. E ainda com a aparência, né? A imagem e semelhança, né? Então, é, sermos reais. Acho que perceber que somos reais, pisamos nesse solo sagrado, vemos a natureza, nosso transporte do dia, todos os dias, o transporte do dia, sabe? É, tem muito que melhorar no planeta Terra, né? Então, assim, tem muita, sabe? Você anda pelos locais, encontra coisas que não são agradáveis. Eu sempre falava o seguinte: poxa, que adianta passar cedo no chão? Você joga o lixo no meio da rua. Casas. As casas. Que casa que você está limpando corretamente? É, mas, como se diz, né? O plástico tá aí por todo canto, né? Teve um cara que descobriu como fazer sacolinha de é, casca de mandioca. Ai, legal, né? Então, assim, supermercados já deviam estar utilizando isso há muito tempo, porque não tem pouco tempo que eu percebi esse, esse detalhe, né? Até agora. Fifinho também mora aqui, né? É assim, vai dar para ir para Marte também? É, os pequenos e médios. Vai dar para ir para Marte? É, se. É, quem sabe, né? E qual facão? Tem um lance aí que eu tava começando a assistir. O Expresso do Oriente, gente. O trem, assim, é um trem, né? Mas só que depois aparece outro trem, tá? É o trem, assim, as pessoas lutando para entrar no trem, que iria ser a única forma possível de ficar o tempo todo, acho que é no sol, porque o planeta congelou todo, porque lá os carinha lá que morreu junto, sabe? Que construiu, mas eles morreram junto, viu, gente? Lá dentro do laboratório, lá foi o primeiro localzinho. Todos, queimaram todos, viu? Os que fizeram foram os primeiros, tá? Então, sempre aparece dessa forma, né? Aí fica esse trem. Ah, o negócio. Tem hora que. O negócio é bem, sim. Se não tomarmos conta. Se não tomarmos conta. É. O cara jogou esse foco lá no universo, né? E acho que a gente tem que aprender com isso, viu? Ele jogou lá. Ele criou aquilo. Ele criou essa destruição. Então, mas somos obrigados a correr atrás dele e achar aquele que está certo? Somos. Eu acho que não. Eu acho que a gente, como seres humanos, estando aqui, sabe? Tomando cafezinho da manhã todo dia, sabe? Alguns têm alergia a glúten, mas. Ai, meu Deus, sai fora, né? Mas. Ah, que nojo. É, tinha que ser isso? Por causa disso? Meu Deus, merda. Ah, agora fica sofrendo com esse trem aqui um pouquinho. Até conseguir. Dá licença. Sim, por favor. Isso é violência, tá? Então,
É, também tem isso, tá? Acho que também. Será que foi isso que aconteceu? Não sei. Acho que eu estou preparada para poder. Não estou preparada para poder achar que isso aconteceu a todo momento, naquele momento que eu estava ali. Então, tem lógica, tá? Ai, eu quero sair desse ponto de energia. Eu não quero ficar nessa energia, não. Né? Bem longe disso. Então, vamos ver aqui. É. Nossa, quantas vezes eu pensei nisso, né? É, será que eu sou a deusa do amor? Olha onde que eu caí. Não, não nesse momento agora, mas lá atrás. A deusa do amor não se importava com ela. Então, ai, naquele momento veio isso, né? Então, será que é a deusa do amor que tem que se desfazer? Ou a deusa do amor pode se reconhecer, mas de uma forma íntegra, sabe? É, em nenhum momento houve uma, como se diz, uma transferência, né, de aceitação a esse absurdo. Acho que dessa forma eu consegui sentir e afastar de mim, sabe? Afasta de mim, né? Então, consegui afastar de mim. Acho que, nossa, se coloca assim, sabe? Como Neandertais mesmo, né? Bem, né? Neandertais, né? Não sei se era daquela na pré-história, né? Nesse lance de Neandertais, de Homo sapiens, sempre tem uma forma mais brusca, né? O humano ele era bem brusco, né? Tanto homens como mulheres, né? Mesmo que se mostrem em desenho, até já fazem, né? Através de maquiagem e tal, uma demonstração do que era o ser humano, é, no início do planeta Terra. É, novamente, tá? Já falei isso em outro vídeo. A presença, né, de seres extraterrestres, seres de pirâmide, gente, tá? É, 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 até mesmo nas civilizações maias, é, Obelisco, Ilha de Páscoa, sabe? É mais que comprovado, né? Que se fossem aqueles animazinhos, é, eles não teriam a visão daqueles que estavam ali, entendeu? Ou como seres humanos, ou como seres de outro planeta. Eles já tinham capacidade de entendimento, né, de perceber, mas eles tiveram a capacidade de gravar, tá? É, eles viram, eles tiveram um nítido na frente deles de ali estava uma forma diferente, né? E é complicado, porque muitos aprisionaram, entendeu? Usaram como experiências, né?
Tanto que nesses relatos dos Anunnakis, eles colocam bem nítido. Tem um lance lá de um desenho lá, coloca bem nítido. Era uma chimpanzé, né? Mais ereta e pelo que foi informado, foi o óvulo de uma deusa, né? De uma deusa com. Como que é, gente? De quem que ela conseguiu o esperma, né? Porque foi colocado dessa forma, né? E essa e essa esse animal, né? É, era um macaquinho, uma macaquinha, né? Então, assim, mas isso tudo foi focado por esses seres, porque os animais também são seres, tá, gente? Seres vivos, do reino doméstico, tá? É, então, aquele lance sabe? É, criou a terra, o céu, criou o reino marítimo, o reino selvagem, o reino doméstico e o reino humano. É, um pouco parecido com isso. E nós estamos aqui, né? Eu doida, oh meu Deus, vamos começar a sentirmos no planeta Terra, nesse ponto assim que, de repente, vai acontecer o que tiver a acontecer. Porque a proposta era mais ou menos isso. Eu me suicido, ou então eu vivo, sabe? Aí é desse jeito. Mas vamos, gente. Ninguém tá saindo fora de nada, não. A gente só tá, assim, cada vez mais conscientizando da importância do solo onde nós pisamos, da importância do solo ao qual nós colhemos os nossos alimentos. É, o mesmo solo ao qual ao nosso redor a existência do verde. Olha só, e ainda por cima, né? É o verde, aí de repente você olha aquele montinho de pé de ipê, sabe? Ipê rosa, aquele monte de ipê amarelo, com aquele tom de ipê rosa. Aí vem, de repente aparece um coqueiro. Ou, olha que deslumbre isso, ainda mais quando chove, né? Nossa, é, é, é alucinante você perceber que nesse momento nós podemos perceber que nossos corpos físicos eles estão começando a entender e sentir e fluir, ser os humanos no planeta Terra. Ai, o lance das vitaminas eu não falei em vídeo, né? É, tá, vou falar do mesmo jeito que eu falava sempre. A tabelinha periódica, vocês lembram? Química. Gente, pô, de novo, pode transformar química quântica também, tá, gente? De repente, não seria só física quântica, mas seria química quântica. Aí vocês lembram daqueles símbolozinhos, o significado deles em termos dos nossos minerais, o que se está a todo momento se encontrando no planeta Terra, né? E já começam assim, hoje é com máquinas, né? Hipermodernas, sabe? Ficar, começar a arrancar tudo, né? Então, assim, é, o minério, né? Ele já vem assim de um bom tempo, né? Fe é fé, ferro,
ferro, ferro. É, e de repente perceber isso, né? Que o ferro que se retira do nosso planeta, não só para vergalhões de construção ou alguma coisa. Acho que a Terra doaria, né? Realmente a Terra doaria para construirmos as nossas casas muito bem construídas, sabe? A, a- ela tem esse recurso de colocar para fora, sabe? Assim, tipo assim, que na hora lá dos vulcãozinhos, né? Já sai prontinho, entendeu? Não precisa de destruir nada. É, ela doa isso. Ela não é a mãe? É, ela doa isso também. Então, mas de onde vêm esses homens que fazem dela, fazem do ferro, tá? Bombas nucleares? É, tem que ser bem. Tenta destruir um tanquinho de guerra. É complicado, né? Chegar ao ponto de pensar. Ah, tá, eu vou tirar esse negócio aí sabe? É, muitos, eu espero que todos comecem a ter essa consciência, sabe? É, de perceber mais sensivelmente, mais individualmente. Cada um sente o seu, gente. Pelo amor de Deus, desgruda, sabe? Desgruda. Eu não tô gravando, eu não tô gravando, não tô colocando, sabe? A sensibilidade das coisas. Então, sabe, desgrudem. Todo dia. Olha só, gente, olha só, eu tô gravando vídeo. Eu ficava assim, eu tentava fazer isso. Não, mas até eu não tô entendendo que eu tô fazendo isso, sabe? Por qual motivo que isso está acontecendo. E agora eu sei. Agora eu já tenho a consciência disso. De sermos todos livres no planeta Terra para poder tocá-la, para poder senti-la, para poder valorizá-la, para poder, sabe, ter. Cada um tem em seus olhos, de novo, ter os seus olhos como que enxergar pela lente dos seus olhos. Para quem não tá, não ainda não se via dessa forma, enxergar o teu solo, sabe? O que te alimenta, sabe? Que tá aí te fortalecendo todos os dias para tá ali, ó, sabe? No honesto, né? No mesmo, porque é aos poucos as revelações, né? Então, assim, e como seres humanos, honestos, trabalhadores e tal. E eu vou sempre querer ter uma visão assim de perfeição para o meu planeta, mesmo nesse momento, mas sempre, sabe, lutando para que comecem a enxergar eletricidade solar. Não, mas reciclar, sabe? Reciclar, porque é energia. E ela vai ter que ter um jeito de, ai, sabe, aliviar a pressão. Então, acho que não precisa mais de eletricidade solar. Vamos ter que reciclá-lo, tá? Reciclá-lo lá. Então, vamos começar a pensar nisso, porque tem muitos aí que despertem, sabe? Eles eles estão aí para
a ciência do que nada se perde e tudo se transforma. E somos nós, nesse momento agora, que temos que começar a perceber isso, tá? Mulheres, tá? Os filhos que tu terás daqui por diante, ou já estão tendo há muito tempo, porque eu acho que as minhas filhas já se incluem nisso. Ela, é, eu, eu tive que lutar para trabalhar fora, peitar mesmo. Eu, é, é, meu pai me tirava dos empregos, sabe? Filha minha não trabalha, entendeu? Então, assim, ainda mais na profissão, né? Que de repente me bateu de ser motorista de carreta. Então, mas é de você que eu estou encontrando isso. É de você que eu estou encontrando dentro de todos os contextos a minha história também, né? E será que precisávamos disso? É, não, é como se diz, é a energia. É o que se for transformando em nós dois. É daquele momento em diante, né? Não adianta. Não adianta, sabe? E, e cada um que tá, ai meu Deus, encontrem-se de rápido, porque aí cada um vai. E cada um vai ficar sozinho. Sim, dois em um, sabe? Livre de, sabe? Em silêncio, ser. E todos, tá, gente? Todos por isso. Todos. Em suas privacidades, em seus momentos, sabe? É, não tenho que ensinar, não, gente. É só sentir um pro outro, pronto, acabou, sabe? Então, não fui contratada pra isso, não, viu? É, e nem quero, né? Mas confie. É, tem aquele negócio assim, é só sentir os seus corpos nus. É mais ou menos isso, né? Nossa. Ah, mais um vídeo louco. Eu queria que você assistisse. Ai, meu Deus, mais um vídeo longo. Mas a minha busca é essa, enquanto eu não conseguir dois em um, vai ter jeito não. Nem. Não sei, será? Mas não vai ser com você que vai acontecer isso. Ser sim, exposto. É, dois corpos, sabe? No Big Brother, não. É complicado. Acho que agora começou a entender, né? Então, Big Brother não, com certeza, né? Então, eu sei, eu sei que isso vai. Só do momento que depois bonitinho, tá? Ó, como é que vai fazer? Ah, sei lá, tem hora que tem essa ideia, mas é esquisito. Ou não? Ah,
Ah, deixa pra lá. É algo que. É o emanar. É o emanar, sabe? Do momento certo. Então. Ai, meu caminho é servir. As luzes, a todo momento. Tudo, sabe? A todo momento gera-se, né? É que cada momento desse que ah, a todo momento, é a luz, sabe? Não sei quantos mil anos-luz longe do planeta Terra. Luz? É luz, não sei quantos mil quilômetros-luz do planeta Terra. Nessa expansão. Aí dá para se perceber que é a luz e a escuridão. É, eu acho que está sendo bem assim, terráqueo, né? Bem. é, não falo outros idiomas, mas eu acho que está sendo bem terráqueo no momento. Podemos perceber, né, que estamos tendo vários tipos de informação que aos pouquinhos, mesmo que a luz vai devagar, gente. A luz, ela quer todos. A luz é o acolhimento, sabe? É a pureza. Infelizmente tem que se colocar que a escuridão é as trevas, né? Mas fazer perceber que essa dualidade é em todos. O Nana falar, eu já falei isso, essa dualidade é em todos. Todos nós temos luz e escuridão. E também temos o controle de colocar luz nas nossas escuridões, entendeu? Mais com menos. Você lembra daquela formulazinha matemática? Mais com menos é mais. Aí vem menos com menos é mais. E só tem uma que é contraditória, que primeiro é mais com menos é mais, e menos com mais é menos, entendeu? Então, símbolozinhos, né? São fórmulas. A matemática ela é toda uma forma, independente de ser de 4, 2 mais 2 é 4, mas tá lá. 2 mais 2 é 4, entendeu? Dois se ligando separadamente em suas privacidades, sabe? Dois se ligando, ficando livre de todo, sabe? Porque todos começam a entender que essa ligação, ela, sabe? Ela tem que ser íntima. Então, sabe? Esquece. É a luta, né? Eu. Ai, a gente pode começar a perceber que vai ter grandes mudanças realmente, né? Infelizmente. Mas eu acredito que seja para não fazer tanto ao seu próximo sofrer. Porque todo momento nós fazemos aos nossos próximos sofrerem também. Entendeu?
Será que temos essa percepção que de repente, em algum momento, você consegue fazer pessoas sofrerem? É, as criancinhas lá do tiro-alvo, né? Gente, está batendo tiro ao alvo em crianças. Vocês imaginam isso? O solo sagrado daqui e de lá é o mesmo. É o mesmo solo. É o mesmo planeta. É a mesma. A, sabe? Nós somos individualmente, sabe? É, da mesma, da mesma formação da matéria que somos, porque nosso corpo ele é colocado como matéria, porque ele existe, né? Então ele é o existente como corpo humano, tá? Então ele é matéria. É ele é que o sentido matéria, não o sentido de materialismo, sabe? Aquela coisa de você querer dominar e tal. Então quando se fala matéria, é nós, é nosso corpo físico, nós somos matéria, nós somos seres sobreviventes olhando para todos os lados, a todos os momentos, nos sentindo, muitos ainda não, humanos do planeta Terra. Então nós somos matéria. Né? E de repente começar a perceber um lado que é, nos conecta, porque isso tudo que está sendo revelado em termos de dualidade, em termos de polaridade, é, ele é para dar esse equilíbrio de sintonia que nos liga, tá, ao nosso planeta. Ele não é um acaso de, sabe, energias. Ah, tá, energia, tá. Uhum. Agora podemos começar a entender de quê? São vibrações que nesse momento, tá, vem conectando nossos corpos físicos. Nossa, aquele lance lá do... Ai, eu esqueço. Aquelas mandalas que aparecem no meio dos campos, principalmente na região norte-americana, né? Que antes do colonialismo dos... como é que é, gente? Santos dos últimos dias, dizimaram todas as civilizações, quase todas as civilizações indígenas daqueles locais, porque a América, gente, América aqui, ó, o outro lado do continente, tá? Do outro lado do continente. As civilizações que existiam aqui na época eram civilizações consideradas hoje como civilizações indígenas, norte-americana, central, maia, inca, os astecas. Aí, de repente, veio em mim a história, né, da minha origem ancestral, dos povos indígenas, tupi-guaranis, que, não, no caso, a minha avó era uma guarani. De repente, essa união tupi-guarani é porque houve uma união de de tribos, né? No caso, Tupi-Guarani, são duas tribos. Tupi é uma, os Tupinambás. Acho que é isso mesmo, né? E a outra, e as Guaranis, né?
Então, minha avó, pelo que minha avó me confidenciou, né? Ou pode ter falado para todos e só eu captei, entendeu? Só eu na hora. Ó, que legal, sabe? Tipo, eu nem sei se era legal, não. Quando ela me confidenciou, aí eu simplesmente prestei atenção naquilo. Minha avó era uma índia, ou no caso seria minha bisavó, né? Era uma índia, entendeu? Mas de repente ela falou para todos os netos, todos os filhos, pá, pá, pá. E só eu tive aquela percepção de conexão na, 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 naquele momento, entendeu? Aí, é... ai, gente, e agora? Como é que eu faço? Eu esqueci o assunto. Eu esqueci, eu não, tá. Ai, perdi o foco. Nossa, eu amo, 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 amo tanto falar da minha ancestralidade indígena, porque eu acho que, sabe, eu podia ficar ali, coladinha na minha bisa, sabe? Oi, Bibisa! Eu tô aqui, ó, tô, co- eu não acredito, sabe? E já tá começando a aparecer de novo, falando a mesma coisa, né? Mas é isso. Também, essa conexão com a chama gêmea, ela também é isso, sabe? Abrir as informações, poder ajudar, sabe? Aconselhar, mostrar, né? O tempo todo informações irrelevantes. Pode assistir, ninguém vai se tornar pecador por isso, não, viu, gente? É, vai ter que ficar lá, levanta, abaixa, joelho, pá, sabe? E taca milho debaixo do joelho, ou então fica dando murro nas paredes, sabe? Ninguém vai precisar de ficar fazendo isso mais não, tá? Nossa, é muito estranho esse lance, sabe? Que de repente você tem que perceber, assim, mas é, vamos consertar esse tilt aqui, esse chip aqui tá meio estragado, né? Bom, não precisa não, mas vamos dar um jeitinho dele. Ele pode fazer o que quiser lá, ó, mas o entendimento vai ser o verdadeiro. De repente ali, ó, ele tá, tá, e tá emanando. A paz, o amor, bênção, luz, prosperidade, sigam em paz, Jesus o acompanhe. Tá dentro da religião católica, mas isso aí era uma coisa assim que, sabe, fazia algum sentido. Então, assim, quando se fala Jesus os acompanhe, é a verdade da essência, da frequência dos ensinamentos, sabe? Do, mesmo que aquele lá esteja querendo o mais absurdo disso, ser dono de Deus, dono de Jesus, né? É porque agora o monopólio caiu para Jesus. A moeda tem que ser dupla, viu, gente? A moeda vai ser dupla. Ai, não, primeiro eles querem monopolizar o pai. Mas não é através do filho que se chega ao pai? Não é? Não é através do filho que se chegaria ao pai? Mas já colocaram direto em cima do pai. Não precisou de passar pelo filho, não, né? Só inventar o nome dele. Mas, poxa, pode ser Jesus, não tem problema, não. Tem. Se eu tô aqui hoje, sabe, tendo essa percepção, né, disso tudo, né, dessa diferença, mas que pode vir a ser, porque dentro do que veio mostrando como Jesus, também veio mostrando entre linhas o que foi a história de Yahshua e Maria Madalena. Estão entendendo? Então, assim, dentro das entrelinhas, sempre veio se caminhando Yahshua e Miriam de Magdala em Jesus e Maria Madalena.
É. Ai. Deixar pra gravar mais depois. Gente, eu queria assim. São uns vídeos que eu estou postando no YouTube. E. Sabe? De repente demora um pouquinho, né? Quem sabe? Mas. Se puderem curtir, o curtir vai fazer entender que tem. Independente, tá? Independente de quem assista. Eu tô divulgando isso ao público, né? Puder, de repente, assim, é tipo um sinal de retorno, tá? Eu tô entendendo. Eu quero me tornar individual, quero me reconhecer eu em mim mesmo, entendeu? Muito importante, com o intuito de dois em um, né? E, sabe, quem sabe, se cada um que perceber, né, dentro dos meus vídeos, na hora que der o like, ele desconecta de mim e se torna um com todo, com ele, com ele, entendeu? Com o seu eu interior. Deu like, puf, não, agora sou eu mesmo. De repente, né, mesmo que ainda isso não aconteça, é, tem que. Como é que vai fazer, gente? Porque tem que preparar, porque de repente uma pessoa se sentir assim, desconectado, tá vendo um real, assim, sabe, de um impacto só, é, vão ter que ter ajuda, né? Então, porque ainda estamos ligados, né, a certos conceitos que de repente já está começando a ser mostrado que não é a visão, né? Não é a nossa visão. Né? Então, as visões são diferentes, mas também, se quiserem, pode ver pelas lentes dos seus olhos. Eu já falei isso. E muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Objeto não. Então, de repente, como é que. Tô curtindo, tô curtindo. Curti, vai lá, curte. Aí é porque eu percebi, né? Então, de repente pode fazer isso. Pode fazer isso. Verso, multiverso, multidimensionais, entendeu? É, cada um com seus direitos de escolha, com as suas decisões do que é melhor, as suas decisões do que são é, verdade para si próprio. A minha verdade é essa. E qual que é quais são as suas verdades próprias? Vocês sentirem vocês mesmos se percebendo dentro das suas verdades próprias. É, pode ser, eu não ligo não, viu? Sabe? Na estante vai ficar bonitinho, né? Esse negócio vermelhinho, não, vai ser o máximo. É, pode ser. Lá também, lá no alto P do face. Pode ser, não tem problema não. Eu vou ficar muito lisonjeada
Não é vocês que saem não, tá? É lá, tem que pagar. Então, mas eu tô prêmio. Eu tive que perceber que é, eu não estava aguentando mais aquele monte de propaganda. Passava-se os ensinamentos, de repente ela, Casa Bahia! É complicado, né? Então, eu fiz um prêmio, né? E com muito custo. Eu tentei galobar o máximo. O tempo todo eu ia lá. Gente, como é que eu fazia, hein? De repente eu ganhava um tempão sem propaganda. Até que eles cortaram mesmo. Você faz. Ou então você vai ter que estar pagando. Tá? Então, tá, deixa eu experimentar. Deixa eu experimentar aí. Desde essa época, né? É, é, que eu venho. E assim, nossa, vale a pena, viu, gente? Vale a pena todo mundo entrar aí, ter o seu canal de YouTube. De repente vocês também recebem, mas, né, informações, sabe, para elevação sabe, de interação com o momento presente. Talvez vocês também recebam e nem tenham sintonizado isso, porque no meio do vídeo o trem corta, largou pra lá, né? Então, eu acho interessante, fazem, né? Aí, de repente, na hora que todos forem, começarem a se auto-liberarem, a se auto-sentir, quando sintonia 2 em um chegar, entendeu? Então, assim, cada um vai começar a emanar, perceber-se em positividade, perceber-se em conexão, perceber-se em realidade, entendeu? Então, assim, eu desejo para vocês, assim, o máximo disso aí. Individualistas, em 2 em um, entendeu? Não são individualistas. Cada um tem a sua forma de expressar, a sua forma de agir, sabe? Seus pensamentos livres. Olha eu aqui, pensamento livre, entendeu? Gente, eu pensei que as mulheres iam ter que voltar a usar burca. Não, daqui a pouco a mulher vai ter que voltar a usar burca. Tá aqui no Brasil esse calor equatorial. Mulher lá toda de preto, puf. Ai, dá vontade de rir, viu? Família convencional. Tá lá na novelinha, lá o cara lá abusando da escrava. A mulher vê, judia da escrava. A escrava era obrigada a fazer isso com o cara. Ela não ia ali, era por como se diz, pô, vou lá pro homem da minha vida. Não, eles abusavam das adolescentes, entendeu? Porque já tinha essa expressão de sexualidade nos povos africanos, né? Então, assim, é uma história de é, sem haver prostituição nem nada, mas era uma história assim, porque tem que colocar isso, né? Principalmente as mulheres, elas faziam suas danças para captar o seu feminino interno, e com a conexão terra, entendeu? Então, então ela tinha noção do, do que era o sexo, né? Então, assim, poxa, sou obrigada e, sabe, mostrando tudo diferente. Então, vão continuar pegando as neguinhas, né? Porque tá bom, né? Deve ter sido aí que começou o homem gostar de sexo, não de estuprar, né? Então, pode ser o início disso, né? Mas
Gente. Vou encerrar por aqui, pode ser? Acho que eu vou encerrar por aqui, né? Acho que já deu pra me abrir em bastantes informações, né? É, gente, é complicado, viu? Mas eu coloquei, eu sou 11 11. Eu não sei se era para poder falar isso ou não, mas eu sempre coloquei, eu sou 11 11. Ai, Kim, qual que é o número do Kim? Nossa, sol amarelo e humano elétrico. O meu errei, tá? Meu Kim é 172. Ai, Deus te abençoe.